Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante da Tua presença para clamar pela nossa nação, o Brasil. Pai, vemos nossa terra sofrendo, tantas famílias aflitas, a injustiça se espalhando, a corrupção ferindo o povo e um governo que não tem andado segundo a Tua vontade. Senhor, o coração do Teu povo clama por justiça, por verdade e por libertação. Nós vemos leis sendo distorcidas, valores sendo atacados e o mal tentando governar de forma arrogante. Mas em oração, nos levantamos contra toda a obra das trevas e declaramos: o Brasil não pertence ao inimigo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Pai, visita cada brasileiro que ora comigo agora. Derrama esperança sobre os cansados, força sobre os que choram, luz sobre os que estão em trevas. Levanta teu exército de intercessores nesta hora, porque cremos que só o teu poder pode mudar a história desta nação. E você que está comigo em oração, eu te convido. Una-se a nós nesta batalha espiritual. Inscreva-se neste canal, deixe seu comentário dizendo de onde você ora e compartilhe esta mensagem para que juntos possamos levantar um clamor pelo Brasil, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor Todo-Poderoso, Rei da Glória e Senhor dos Exércitos, hoje eu levanto minha voz diante do teu trono de justiça para declarar: o Brasil pertence ao Senhor. Esta terra não foi feita para ser domínio da corrupção. Não foi feita para ser casa da mentira. Não foi feita para ser destruída pelo engano dos governantes. Esta terra foi criada para ser um altar vivo ao Deus Altíssimo. Pai, olha para esta nação. O inimigo tem tentado tomar posse dela através de governantes perversos, de homens que tramam nas sombras, de políticas sujas que não representam o teu coração. Mas como está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso, com fé e ousadia espiritual, eu declaro: o Brasil é teu, Senhor. Senhor, quebra agora as correntes espirituais que têm prendido esta nação. Correntes de idolatria, correntes de injustiça, correntes de miséria e corrupção. Pelo sangue de Jesus, nós ordenamos que essas correntes sejam destruídas. Assim como Moisés estendeu o cajado diante do mar e o mar se abriu, hoje nós estendemos a nossa oração diante da tua face e pedimos: abre o caminho da libertação para o Brasil, ó Deus Santo. Levanta homens e mulheres justos nesta terra. Levanta líderes cheios do teu Espírito Santo que governem com retidão, que amem a justiça e odeiem a corrupção. Levanta juízes que não se vendam por dinheiro. Levanta governantes que não temam os homens, mas que temam ao Senhor. Senhor, eu oro pela nossa economia. O povo tem sofrido com fome, desemprego e desigualdade, enquanto poucos enriquecem ilicitamente. Mas tua palavra diz no Salmo 37, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo provisão sobre cada lar brasileiro. Que portas de emprego se abram, que milagres financeiros aconteçam, que a abundância do céu desça sobre os fiéis. Pai amado, eu oro pela juventude do Brasil. Tantas vidas estão sendo enganadas por ideologias malignas, tantas mentes sendo seduzidas por doutrinas que não vêm de ti. Mas nesta hora eu clamo: envia teu Espírito Santo para despertar os jovens desta nação. Levanta uma geração santa que não se dobre diante de falsos deuses, mas que se levante como Daniel, como Esther, como José, homens e mulheres que se mantiveram firmes mesmo diante de governos corruptos. Senhor, eu oro pelas famílias brasileiras. O inimigo tem atacado lares, tentando destruir a união, separando casamentos, confundindo valores. Mas declaramos em oração que as famílias pertencem a ti, Senhor. Que cada casa seja coberta pelo sangue de Jesus. Que cada lar se torne um altar de adoração. Que cada pai e mãe recebam sabedoria para criar seus filhos nos teus caminhos. Ó Deus, como intercessor, eu clamo diante de ti. Derrama sobre o Brasil um avivamento. Que as ruas sejam cheias de oração. Que os céus do Brasil sejam tomados por cânticos de adoração. Que igrejas se encham não de tradição morta, mas do fogo vivo do Espírito Santo. Senhor, não permita que o mal governe sobre o teu povo. Assim como no Egito tu ouviste o clamor dos israelitas e levantaste Moisés para libertá-los, ouve agora o clamor dos brasileiros.
Levanta libertadores nesta terra. Levanta vozes proféticas que não se calem diante da injustiça. Levanta pastores, líderes, homens e mulheres cheios do teu poder, que tenham coragem de enfrentar os faraós modernos que tentam oprimir o teu povo. Ó Pai, eu me prostro em oração e digo: tem misericórdia desta nação. Não olhe apenas para os pecados cometidos, mas olha para aqueles que estão de joelhos clamando. Olha para as igrejas que estão orando. Olha para os fiéis que estão buscando a tua face. Lembra-te do teu povo, Senhor, e derrama a tua graça sobre nós. E eu oro com fé que o Brasil seja conhecido como uma nação do Senhor. Que não seja lembrado apenas por corrupção, violência e injustiça, mas que o mundo veja que aqui habita um povo que ama a Deus. Que os céus do Brasil sejam limpos, que os principados e potestades caiam por terra, que a bandeira da santidade seja levantada sobre esta terra. Pai, eu coloco diante de ti os governantes atuais. Julga, Senhor, aqueles que têm usado o poder para oprimir. Pesa a tua mão sobre os que se levantam contra os teus princípios. Como diz o Salmo 7, Deus é um justo juiz, que sente indignação todos os dias. Levanta-te, Senhor, e faz justiça sobre a nação brasileira. E eu profetizo: os planos do inimigo cairão por terra. As armadilhas da corrupção serão desfeitas. Os esquemas das trevas serão expostos à luz. Porque não há governo humano que possa resistir ao poder do Senhor dos Exércitos. Por isso, nesta hora, eu me uno com cada irmão e irmã que ora comigo e declaro: Brasil, você é do Senhor Jesus Cristo. Nenhum mau governo, nenhum principado, nenhum espírito maligno poderá mudar o decreto que já foi estabelecido nos céus. O Brasil pertence ao Deus vivo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Senhor dos Exércitos, Deus da justiça e da verdade, hoje eu me prostro diante de ti para orar pela nossa nação com as palavras poderosas do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pai, eu declaro que o Brasil não precisa temer os governantes corruptos. Não precisa temer os homens maus. Não precisa se curvar diante das trevas. Porque o Senhor é a luz desta nação. Deus amado, ainda que se levantem contra o Brasil exércitos de mentiras, ideologias perversas e projetos malignos, nós declaramos em oração que o coração do teu povo não temerá, porque maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Levanta teu escudo de proteção sobre cada brasileiro, Senhor, e cobre esta terra com o teu fogo santo. Pai, olha para os inimigos que tramam contra o nosso povo. Assim como Davi orou no Salmo 27, nós também declaramos: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Senhor, que cada plano do inimigo contra o Brasil tropece e caia por terra. Que cada estratégia de destruição seja anulada. Que cada voz que se levanta para espalhar mentira seja confundida. Ó Deus, Tu és a fortaleza da nossa vida. Não permitas que o medo paralise a Tua igreja. Levanta homens e mulheres de fé que não se escondam, mas que brilhem como tochas acesas nesta terra. Faz com que cada crente no Brasil se torne uma luz que dissipa a escuridão. Senhor, eu clamo pela segurança do nosso povo. Quantas famílias sofrem com violência, quantas cidades estão dominadas pelo crime, quantos inocentes morrem sem justiça, mas eu declaro em oração que a luz do Senhor brilhe sobre cada rua, sobre cada bairro, sobre cada favela, sobre cada cidade. Que o poder do Teu Espírito Santo quebre o domínio da violência e estabeleça a paz verdadeira. Pai, eu oro pelos governantes que estão no poder. Muitos têm escolhido caminhos de trevas, mas eu clamo: alcança-os com Tua luz, ou remove-os do caminho. Tua palavra diz que o Senhor é quem coloca reis, e também quem os remove. Então, Senhor, que se mantenham apenas aqueles que andam em Tua justiça, e os que tramam contra a Tua vontade, que sejam derrubados pela Tua mão poderosa. Ó Deus, ensina o Teu povo a não confiar nos homens, mas no Senhor. Quantos brasileiros se sentem desanimados, sem esperança, acreditando que nada vai mudar? Mas nós cremos que a esperança do Brasil não está em partidos, não está em ideologias, não está em governantes. A esperança do Brasil está no Senhor, a rocha eterna. Senhor, eu oro pelas igrejas brasileiras, que sejam fortalezas espirituais, lugares de luz em meio à escuridão, que cada pastor pregue com ousadia, que cada igreja se levante em intercessão, que não haja covardia diante da perseguição,
mas coragem para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor sobre o Brasil. Pai, eu clamo pela juventude, porque o inimigo tem lançado contra ela uma guerra de ideologias, vícios e enganos. Mas eu declaro em oração que os jovens brasileiros serão como Davi diante de Golias, cheios de coragem, cheios de fé, cheios de ousadia para derrotar gigantes. Que cada jovem seja tocado pela luz do teu Espírito e que se torne testemunha viva do teu poder. Senhor, como Davi pediu no Salmo 27, eu também oro. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que o Brasil volte-se para ti, Senhor. Que as famílias busquem tua presença. Que os jovens se dobrem diante da tua glória. Que os governantes reconheçam que só o Senhor é Deus. Ó Pai, cobre esta nação com tua proteção. Guarda as fronteiras do Brasil, guarda nossas terras, nossas águas, nossas riquezas naturais. Não permitas que estrangeiros ou corruptos tomem posse do que é nosso. Que cada recurso desta terra seja usado para abençoar o povo e não para enriquecer os ímpios. Senhor, eu declaro que, ainda que venham dias difíceis, ainda que o inimigo se levante com força, o Brasil não será derrotado. Porque a tua luz é mais forte que qualquer treva, a tua salvação é mais poderosa que qualquer opressor, a tua presença é maior que qualquer governo humano. Pai, eu oro agora como profeta desta nação, que cada corrente de injustiça seja quebrada, que cada prisão espiritual seja destruída, que cada muralha do inimigo caia por terra. Assim como Josué viu os muros de Jericó caírem, nós veremos as fortalezas do mal caírem diante da oração da Igreja brasileira. Senhor, desperta o Brasil. Faz desta nação um farol para o mundo. Uma terra conhecida não apenas pela beleza natural, mas pelo poder espiritual. Que os céus sobre o Brasil sejam abertos, que anjos guerreiros sejam enviados, que o avivamento varra cada cidade, cada estado, cada lar. E eu declaro em fé: nenhum governo perverso pode apagar a luz do Senhor sobre o Brasil. Nenhum plano do inimigo pode resistir ao poder do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma mentira pode vencer a verdade da tua palavra. Por isso juntos oramos. Brasil, levanta-te em nome de Jesus. Brasil, resplandece, porque a tua luz vem. Brasil, não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Senhor dos exércitos, Deus justo e fiel, hoje eu levanto minha voz diante de ti e oro como Davi orou no Salmo 35. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pai, olha para esta nação, o Brasil, que tem sido atacada por governantes corruptos, por projetos malignos, por ideologias perversas. Senhor, peleja pelo teu povo. Luta por nós contra aqueles que tramam nas sombras contra a tua vontade. Ó Deus, levanta a tua espada espiritual contra todo governante que usa o poder para oprimir. Levanta teu escudo contra toda a autoridade que se vendeu ao inimigo. Senhor, que sejam confundidos e envergonhados os que tramam contra a justiça. Que recuem em desespero os que procuram a ruína do Brasil. Como está escrito no Salmo 35, sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Pai, sopra com teu vento santo e dispersa os planos malignos. Que cada esquema de corrupção seja revelado, que cada mentira seja exposta, que cada armadilha montada contra o povo seja desfeita. Senhor, o inimigo tem tentado fazer do Brasil uma terra de trevas, mas eu declaro em oração: não prevalecerá. Que aqueles que buscam destruir esta nação sejam confundidos. Que os que levantam leis injustas sejam envergonhados. Que os que tramam contra os teus filhos sejam derrubados pela tua mão poderosa. Pai, eu oro pelo teu povo que sofre. Tantas famílias estão desanimadas, cansadas de promessas vazias, feridas pelas injustiças dos homens. Mas eu declaro: o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem governa sobre todas as nações. O Senhor é quem ergue os justos e derruba os ímpios. Ó Deus, não permitas que a corrupção continue dominando o Brasil. Como Davi clamou, eu também clamo. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que intentam o mal contra mim. Que cada líder corrupto, cada governante perverso, cada inimigo do teu povo caia em suas próprias armadilhas. Senhor, eu peço que os céus se abram sobre o Brasil e que o anjo do Senhor acampe ao redor desta nação. Que toda obra maligna seja combatida pelo teu exército celestial. Que cada força de feitiçaria, idolatria, mentira e injustiça
seja destruída pelo fogo do Espírito Santo. Pai amado, eu oro por justiça. Quantos inocentes estão sofrendo enquanto os ímpios prosperam de forma ilícita? Mas eu declaro que a balança do Senhor não se engana. O teu juízo virá sobre esta terra, e os que se levantam contra a tua vontade não permanecerão. Senhor, como está no Salmo 35, a minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. Nós cremos que veremos a justiça do Senhor no Brasil. Nós veremos governantes corruptos sendo derrubados. Nós veremos o povo de Deus sendo exaltado. Nós veremos a tua glória enchendo esta nação. Ó Pai, guarda os teus filhos que se levantam em oração. Protege cada intercessor, cada pastor, cada profeta que tem ousado denunciar a injustiça. Não permitas que sejam silenciados. Dá-lhes coragem, dá-lhes autoridade, dá-lhes força. Senhor, eu oro pelas cidades do Brasil. Quantas estão dominadas pela violência, pelo tráfico, pela opressão. Mas eu clamo, envia teu anjo guerreiro sobre cada cidade. Destrói os altares das trevas, derruba os tronos de iniquidade. Estabelece tua justiça de norte a sul, de leste a oeste desta nação. Pai, eu coloco diante de ti os inimigos espirituais que têm agido por trás deste governo. Espíritos de engano, de opressão, de corrupção e de morte, nós os repreendemos em nome de Jesus. Que eles sejam amarrados e lançados por terra. Que nenhum principado das trevas tenha autoridade sobre o Brasil. Senhor, cobre esta terra com o sangue do Cordeiro. Que o sangue de Jesus seja a defesa desta nação. Que cada decreto maligno seja cancelado pelo poder da cruz. Que cada pacto das trevas seja quebrado pelo nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro também pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Fortalece-os, Senhor. Dá-lhes ousadia para continuar pregando a verdade. E que através do testemunho deles, muitos se convertam ao Evangelho. Senhor, como Davi nós clamamos, sejam confundidos e envergonhados os que se engrandecem contra mim. Que cada líder arrogante que se levanta contra o teu povo seja envergonhado diante da tua glória. Que cada governante que se exalta contra o Senhor seja abatido. Ó Deus, estabelece tua justiça no Brasil. Levanta governantes tementes a ti. Levanta homens e mulheres que governem com integridade, que tenham o coração voltado para o povo e não para interesses pessoais. Senhor, eu declaro que o Brasil não será destruído por governantes perversos. Esta nação não será entregue às mãos dos ímpios. O teu braço forte já está estendido sobre esta terra. E nós, como teu povo, oramos com fé. Contende, Senhor, contra os que contendem contra nós. Luta pelo Brasil, Senhor. Derruba as fortalezas do inimigo. Estabelece tua justiça. E em meio a essa batalha espiritual, nós já te louvamos, porque sabemos que a vitória vem do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e nenhum governo maligno poderá mudar esse decreto. Aleluia! Altíssimo Deus, Senhor dos céus e da terra, hoje eu oro pelo Brasil e declaro sobre esta nação a promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pai, que o Brasil se esconda debaixo das tuas asas. Que esta nação seja guardada em teu refúgio. Que cada família seja protegida pelo teu poder. Senhor, quantos inimigos têm se levantado contra o Brasil? Governantes que tramam leis injustas, líderes que buscam a corrupção, homens e mulheres que se dobram diante do mal. Mas nós declaramos em oração que nenhuma obra das trevas prevalecerá contra o povo que habita no esconderijo do Altíssimo. Ó Deus, o Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E assim nós oramos. O Brasil confia em ti, Senhor. O Brasil não será derrotado pelo medo, não será dominado pela opressão, não será destruído pela corrupção. O Brasil é guardado pelo Senhor Todo-Poderoso. Pai, livra-nos do laço do passarinheiro, das armadilhas dos corruptos, das redes que o inimigo tem lançado sobre esta terra. Que cada armadilha montada contra o povo caia sobre a cabeça dos ímpios. Que cada plano oculto seja revelado e desfeito pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, o Salmo 91 também diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. E assim eu oro. Não temeremos decretos injustos, não temeremos perseguições, não temeremos as ameaças dos inimigos, porque o Senhor é a nossa defesa. Pai,
cobre o Brasil com as tuas asas. Que cada lar brasileiro esteja debaixo da tua proteção. Que cada pai, cada mãe, cada filho esteja guardado no teu amor. Que as famílias que te buscam sejam fortalecidas. Que os lares se tornem fortalezas espirituais contra os ataques do inimigo. Senhor, livra esta nação da peste perniciosa da corrupção, da violência, da mentira, da idolatria. Que nenhum mal governe sobre o Brasil. Que nenhuma peste destrua o teu povo. Que nenhum espírito maligno prevaleça sobre esta terra. Ó Deus, como está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós cremos que, ainda que os inimigos se multipliquem, o Brasil não será destruído, porque tu és o nosso escudo, a nossa muralha, a nossa fortaleza. Pai, eu oro pelas autoridades constituídas. Sejam elas tocadas pela tua presença ou removidas pelo teu poder. Que não permaneça no governo ninguém que se levante contra os princípios do Senhor. Que sejam envergonhados os que praticam injustiça, mas exaltados os que caminham em retidão. Senhor, envia teus anjos sobre o Brasil. Como o Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que anjos guerreiros guardem esta nação. Que cada estado, cada cidade, cada fronteira esteja protegida pelo exército celestial. Pai, livra-nos dos acidentes, livra-nos dos atentados, livra-nos da violência. Guarda nossas crianças, guarda nossos jovens, guarda os idosos, protege os que trabalham, os que estudam, os que viajam. Que o teu anjo acampe ao redor dos que te temem. Senhor, nós declaramos em oração que o Brasil não será vencido pelos planos do inimigo. Nenhum decreto maligno terá poder sobre esta terra. Nenhuma ideologia das trevas poderá apagar a luz do Evangelho. Nenhum governante corrupto poderá resistir ao teu juízo. Ó Pai, cobre o Brasil com o sangue de Jesus. Que cada rua, cada casa, cada escola, cada hospital seja marcado pelo sangue do Cordeiro. Que nenhuma força do mal tenha autoridade sobre esta nação. Senhor, o Salmo 91 também nos lembra: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nós cremos que veremos a justiça do Senhor sobre o Brasil. Veremos os corruptos sendo desmascarados. Veremos os ímpios sendo julgados. Veremos a tua glória se manifestar. Pai, como intercessor eu oro: estabelece teu trono de justiça no Brasil. Que esta nação seja conhecida não pela corrupção, mas pela santidade. Que seja reconhecida não pela violência, mas pela paz do Senhor. Que seja lembrada não pelo engano, mas pela verdade da tua palavra. Senhor, guarda a juventude brasileira. Quantos jovens estão sendo atacados por ideologias falsas? Quantos estão se perdendo em vícios e rebeldia? Mas eu oro: protege-os com o teu manto de poder. Livra-os das setas inflamadas do inimigo. Faz deles uma geração santa, apaixonada pela tua presença. Ó Deus, guarda as igrejas do Brasil. Protege os pastores, líderes e obreiros. Dá-lhes ousadia para pregar a verdade, mesmo em tempos de perseguição. Fortalece a tua igreja para que seja luz em meio às trevas. Senhor, eu oro em concordância com os que clamam agora comigo. Nenhum mal sucederá ao Brasil, nenhuma praga chegará à nossa nação, porque o Senhor é o nosso refúgio. E nós declaramos com fé: o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. Por isso, oramos e profetizamos: Brasil, você está debaixo das asas do Altíssimo. Brasil, você está guardado pela mão do Todo-Poderoso. Brasil, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, hoje eu levanto a minha voz como atalaia desta nação e clamo em nome de Jesus Cristo. O Brasil pertence ao Senhor. Ó Pai, neste momento eu entro em guerra espiritual contra toda obra maligna que tenta dominar esta terra. Declaro que os céus estão abertos sobre o Brasil e que as correntes do inimigo estão sendo quebradas agora, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu oro em concordância com teu povo. Todo espírito de corrupção, de engano, de idolatria e de opressão que tem se assentado sobre o governo, seja agora despedaçado em nome de Jesus. Eu ordeno que os principados que tentam governar esta nação sejam amarrados e lançados por terra.
Não há poder nas trevas que possa resistir ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Ó Deus, assim como o Senhor libertou Israel da mão de Faraó, liberta também o Brasil dos governantes que têm oprimido o povo. Assim como o Senhor derrubou os muros de Jericó, derruba agora as fortalezas do inimigo que estão erguidas sobre esta terra. Assim como o Senhor confundiu os exércitos que se levantaram contra o teu povo, confunde agora os que tramam contra o Brasil. Pai amado, eu oro pela purificação desta nação. Derrama o teu fogo santo do norte ao sul, do leste ao oeste. Queime os altares das trevas, consuma os pactos malignos, destrua as obras de feitiçaria e idolatria que têm tentado se levantar contra o teu nome. Ó Senhor, que nenhum altar de Satanás permaneça de pé nesta terra. Que somente o teu altar seja exaltado no Brasil. Senhor, eu profetizo sobre esta nação. O Brasil será conhecido como terra de avivamento. O Brasil será chamado nação do Senhor. Multidões se converterão, igrejas se encherão, a juventude será despertada, as famílias serão restauradas. Eu vejo com olhos espirituais um exército se levantando, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, marchando em oração, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, eu oro contra toda lei injusta que tenta se levantar contra a tua palavra. Que sejam anulados decretos malignos, que sejam quebrados pactos de morte, que sejam canceladas alianças com o inimigo. Pai, estabelece leis de vida, justiça e verdade sobre esta nação. Senhor, eu oro pelas futuras gerações, que nossas crianças sejam preservadas da mentira, que os jovens sejam cheios do Espírito Santo, que os idosos sejam renovados em esperança, que cada geração proclame que só o Senhor é Deus. Pai, eu oro pela economia do Brasil, que o inimigo não roube mais a riqueza desta terra, que não haja mais corrupção desviando o pão do trabalhador, que as riquezas do Brasil sejam usadas para abençoar o povo e para expandir o teu reino. Senhor, abençoa esta nação com prosperidade justa e limpa. Ó Senhor, como intercessor eu clamo. Ergue teu estandarte de vitória sobre o Brasil. Que a bandeira do sangue de Jesus seja levantada sobre esta terra. Que o nome de Cristo seja proclamado em cada cidade, em cada estado, em cada lar. Pai, eu profetizo. Nenhum governo maligno permanecerá. Nenhum projeto das trevas terá êxito. Nenhum plano do inimigo se concretizará, porque já está decretado. Jesus Cristo é o Rei do Brasil. Senhor, o inimigo tentou aprisionar esta nação. Mas hoje, em oração, nós quebramos as correntes. Correntes de corrupção, quebrem-se. Correntes de engano, quebrem-se. Correntes de idolatria, quebrem-se. Correntes de injustiça, quebrem-se. Nós declaramos liberdade sobre o Brasil, em nome de Jesus. Ó Deus, envia o teu exército de anjos guerreiros sobre esta terra. Que eles lutem nas regiões celestiais em favor do teu povo. Que cada demônio que tenta reinar sobre o Brasil seja derrotado pelo poder do Senhor dos Exércitos. Senhor, eu oro para que o Brasil seja luz para as nações, que missionários saiam desta terra levando o Evangelho aos confins do mundo. Que esta nação seja testemunho de que só o Senhor pode transformar uma história. Pai, em oração eu profetizo. O Brasil viverá um tempo de restauração. As famílias serão saradas. A juventude será salva, as igrejas serão avivadas, e os governantes serão levantados em justiça. Senhor, eu termino esta oração profética declarando as palavras do teu Espírito. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é bem-aventurado porque o Senhor é o nosso Deus. E todos que creem digam comigo, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nenhum mau governo, nenhum principado, nenhum espírito maligno poderá mudar essa verdade eterna. O Brasil é livre. O Brasil é protegido. O Brasil é abençoado. O Brasil é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor amado, eu te agradeço porque sei que tu ouviste a nossa oração pelo Brasil. Sei que tua mão está estendida sobre esta nação e que a vitória já foi decretada nos céus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo e nenhum poder das trevas poderá mudar isso. E você que orou comigo até aqui, eu quero te convidar. Continue firme nesta batalha espiritual. Inscreva-se neste canal para estar conosco em mais momentos de oração profética e poderosa. Deixe nos comentários de onde você está orando, porque queremos clamar pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua família. Compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, porque o Brasil precisa se unir em clamor.
Cada vez que você compartilha, você se torna um guerreiro nesta batalha espiritual, espalhando luz e quebrando correntes de trevas. Juntos, vamos levantar um exército de intercessores. Creia, a oração tem poder e o Brasil já está debaixo da proteção do Altíssimo. Declare comigo em fé: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, inscreva-se, compartilhe e ore conosco todos os dias. Aleluia.